global conversation continues here with a special panel, Innovation and Sustainable Development, How Young People Are Using Social Media to Change Their World. The question that has been driving all of our exciting morning and that will be taking this conversation forward. It is my pleasure to invite to the stage right now this conversation featuring UNICEF's Anthony Lake and Daniela Mercury, the UNICEF Brazil National Ambassador. This is a conversation that's going to be moderated by our friend Gabriel Pilar Grossi. Please come on up, Gabriel, Daniela, Tony, come on board. And please help welcoming this exciting conversation about the next generation. Oi. Tudo que eu fiz foi ouvir o que meu peito diz, que apesar de toda mágoa. Olá, bom dia a todos. Hi, everyone. Very nice to be here. Let's start with a very broad question as we're talking behind the scenes. Mr. Lake, how exactly UNICEF is using social media to create and spread a better future for children in our world? Thank you very much, Gabriel. Let me first say that I know that all of you and those who are attached through social media have heard many words. So I am tempted to suggest that instead of our spending the next 20 minutes in a conversation, we simply ask Daniela to sing to us for the next 20 minutes. But, and I would put it to you to vote, except that my feelings would then be hurt when you obviously would rather listen to her sing than me talk. Thank you, Mr. Lake. It's But a good way to... maybe at the end, UNICEF is using social media in a number of different ways, all very important purposes. Traditionally, we have used it in order to call attention to issues that are not otherwise going to get enough attention, to try to change behavior of people so that they do more breastfeeding or wash their hands or whatever, and of course to raise resources. But there's a fourth also that is emerging very clearly, and that is how social media can contribute to our being as effective as we can in our development activities. We have over 3 million friends and followers on Facebook and through Twitter. And we're using it in different ways. Let me very quickly, 3 examples. One is in the Sahel. Over 1 million children are facing severe acute malnutrition, which means that they could die very quickly. And the traditional media are simply not paying very much attention to it. So working with UNDP and the World Food Program and Oxfam and others, we have been using social media to reach out to them through #SahelNow. And we have reached over 160 million people around the world about the problem in the Sahel. That was impossible 10 years ago. Sure. Another example, here in Rio, when I was here a few months ago, I went to a favela and I saw there youths flying kites, which would be a nice thing, but it was a very practical thing because attached to the kites were cameras, and that was helping them map their area, which they also do with their cell phones and GPS, to find in the neighborhoods those most dangerous areas. They then put it into digital mapping, which then calls attention to the problems, and they work with local government to fix those problems. And then the one that excites me the most is I was just in Uganda, and we have something there called U-Report, where we have now over 120,000 youth spread in communities throughout Uganda who are communicating with us about the problems in their communities, if teachers are not going to school, if healthcare workers are not doing their jobs properly. And twice a week, we send out questions to them. When I was there, we asked them, what is the best food to feed children under 6 months old? And we sent it out to our reporters. Within a day, we had over 20,000 answers from all around the country. 69% of them said the right answer, which is breastfeeding.
But what was interesting is we could tell where in Uganda the answers were right and they were wrong, so that we could then focus our efforts encouraging breastfeeding in those areas. I think that as they do this, and as we do it now in other countries, again, like here in Rio, it puts pressure on local authorities because all of this is very transparent and public, and it is, in effect, democratizing development so that we can more and more base our development efforts from the bottom up around the real needs of people rather than from the top down. And how exactly this meeting here in Rio, the Rio+20, meets all these actions UNICEF is doing right now? Can you just tell us a little bit more about that? Well, I want to hear from Daniela, but let me be very brief. We'll just be with her. Yes, okay, let me be very brief. All of this is talking about sustainable development. And the fact is today, 20,000 children, 20,000 individual children will die of unnecessary causes. Around the world, 180,000 children are stunted, which means that they will never develop their full physical and cognitive capacity. I could go on, but the children who are the most deprived around the world are often in indigenous areas, girls, many others. This is not only a moral failure, but it is a practical failure, because you cannot have sustainable development if you are not equitably investing in children's health, children's education, in a greener planet. And what is deeply disturbing is how it is the children who have so little voice, but they can have more voice through social media, who will, a generation or two from now, inherit a world that will either fix these injustices or not. And people of my generation have here in Rio a huge burden to work for justice for the next generations sustainably. Daniela, eu vou falar um pouquinho em português, peço desculpas aos que... Acho que todo mundo tem a tradução, certo? Sobre o seu trabalho no Unicef. Você é embaixadora do Unicef no Brasil desde 95. Queria que você contasse um pouco para a gente como você vem trabalhando. Obrigada. It's a great pleasure to be with you, but I speak in Portuguese. I'm in my country, to have communication with my followers and my fans, and it's my expression, my emotion is in Portuguese better than in other language. Thank you. Meu trabalho com o Unicef começou porque eu já tenho esse compromisso dentro da minha casa, né? Eu sou filha de assistente social, sou irmã de uma socióloga, e já tínhamos esse testemunho e esse exercício de dever civil, de responsabilidade civil com a comunidade. Quando eu fui convidada para fazer a primeira campanha com a Unicef de soro caseiro, houve uma vitória enorme. As crianças quiseram usar o soro caseiro, teve uma ótima repercussão, e, a partir daí, eu me tornei, de lá para cá, a embaixadora de todas as causas do Unicef, não só no Brasil, mas em Angola, na Argentina, no Chile, em Portugal, em todos os países onde eu viajo, e alguns com mais atenção, por serem lugares que precisam de minha atuação como embaixadora também. Mas eu tenho aproveitado todos os meus shows para passar mensagens. O meu trabalho artístico, ele é um trabalho de reforço à autoestima da população negra, né? Canto da Cidade, Pérola Negra, são canções muito afirmativas, importantes para a comunidade da minha cidade e todos os negros que vivem no Brasil, que ainda sofrem bastante discriminação. Eu também sempre aproveito para fazer canções, como eu fiz no último trabalho sobre os índios, chama Dona Desse Lugar, que foi uma resposta a uma visita minha a uma comunidade indígena com o meu instituto, da qual eu sou presidente, o Instituto Sol da Liberdade, que começaram os trabalhos a partir de 2007, que a gente já atende diretamente mais de 60 mil crianças e 15 mil professores dando aulas de artes
para ver se a gente consegue colocar as artes dentro da escola. Então, eu não só trabalho com o Unicef, como com o Instituto Ayrton Senna. Eu estendi o meu trabalho como militante social. Fui interlocutora da sociedade civil com Dona Ruth, tive a chance de discutir os temas brasileiros. E, então, eu vou, em cada cidade que eu chego, eu dou uma mensagem que eu acho que é mais importante naquela região. E vou fazendo esses trabalhos das campanhas contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra o trabalho infantil, inserção das crianças com deficiência na escola pública. São dezenas de campanhas, todo o trabalho de avaliação e de discussão sobre a luta contra a AIDS na América Latina, no Brasil e no planeta. Já fui até Nova York fazer isso. Então, estou sempre com os governadores, com os prefeitos, também fazendo minha pressão, pedindo a eles nossos resultados para as nossas crianças e adolescentes brasileiros e do mundo. E para você, Daniela, as redes sociais vocês têm trabalhado diretamente nisso para ajudar nas campanhas? Como é que você faz com a turma do Unicef aqui no Brasil? Eu, na verdade, o Unicef tem o trabalho deles, com 3 milhões de seguidores aí. Eu tenho um pouco menos de seguidores, porque eu sou muito séria nas minhas redes sociais. Eu estava encontrando um jeito de fazer as campanhas que eu trouxesse a mesma alegria que eu tenho nas músicas. Eu já estou fazendo uma estratégia, bonequinhos, mensagens leves, para ver se eu vou conseguindo fazer as campanhas, porque eu faço campanhas constantemente e falo muito sério nos meus twitters, nem sempre é o que os meus seguidores querem ouvir de mim, mas eu falo, porque eu faço sempre o que eu quero, não o que eles esperam de mim, mesmo que seja doloroso isso para eles, às vezes. Até, inclusive, a minha música, que é muito alegre, ritmicamente, eu acabo falando temas sociais sempre nos trabalhos, sempre, até mesmo dentro de um carnaval. E faço isso nas redes sociais, e uma interlocução com eles. E os provoco a serem atuantes nessa área. Inclusive, tem várias experiências maravilhosas dos meus fãs que já estão repetindo ações sociais há muito tempo, organizando suas próprias ações voluntárias e participando comigo, sempre retuitando e me ajudando a divulgar todas as campanhas como um compromisso muito grande. Eles são embaixadores também, como todos os que ajudam também o Unicef no mundo, né? Mr. Lake, singers, artists have always been close to the UNICEF all around this, for all these years. How this specific help helps the UNICEF work? Well, as you say, this has been going on a long time. And I can remember when I was a child seeing photographs of Danny Kaye and Audrey Hepburn, who were among the first and greatest UNICEF ambassadors. If you don't know who I'm talking about, go and find their movies, because they're very funny and wonderful. And I remember being inspired by seeing Danny Kaye making children laugh in horrible circumstances as he visited children around the world. Audrey Hepburn, the same thing. But it had to be through their talks and photographs. Now, our ambassadors, like Daniela, are doing such wonderful work using largely social media. So that, for example, Mia Farrow, who is unbelievable in going into emergencies and conflict situations from Darfur to, well, I can't begin to list them, and then using social media to dramatize what is happening to children in those horrible circumstances. Shakira and Selena Gomez are using their huge followings, again, to draw more attention to the problems in the Sahel. I could go on and on. The result of all of this, and Daniela, you and so many of them don't see it, but the result is more vaccines, more girls in school, more children receiving nutrition. And you will never know which child it was that you saved and which child you could not. But you should know that there are millions of children who have benefited so much from the great work of our ambassadors and increasingly using social media, and you should take great pride in that, and I hope everybody here and, what do you say, listening in, watching in?
or whatever, who are trending here, that they also will take part in this and save children's lives as well. And also athletes and people linked to the sports world are very helpful, let's say. They are very linked to all these UNICEF works. Yes, absolutely. Here we've just entered into a promising partnership with Flamengo, which has 40 million fans in Brazil and around the world. I don't want to offend Corinthian or other fans here, but we're looking forward very much to deepening our partnership with them. Of course, perhaps our greatest partnership was with Barcelona Football Club. Both Flamengo and Barcelona wear the UNICEF logo, of which we're very proud. Barcelona actually wears the logo. We don't pay them to do it. They are contributing 1.5 million euros a year to support projects in 4 countries in, I think it's 16,000 schools, reaching millions of children to improve sports facilities and to help give children a safe and good place to play. And of course, we have individual ambassadors who are using their social media, such as, of course, Leo Messi, Beckham, Serena Williams, many others, Rory McIlroy, who has on his golf bag now a UNICEF logo. It's not for the sake of UNICEF, but every time they see that logo, the people watching these events, they are remembering how many children around the world don't have a safe place to play, how many children around the world need to go to schools that have the kinds of facilities that will help them do that most wonderful thing, which is to be a kid and to enjoy playing sports with other kids. Daniela, We falando have de... Felipe Massa in Brazil working with us, and other athletes, very important athletes helping us in this area, no? E falando justamente de esportes, Daniela, a gente aqui no Brasil, claro, vive a expectativa da Copa do Mundo daqui a 2 anos, da Olimpíada aqui no Rio de Janeiro daqui a 4 anos. De que maneira você acha que o simples fato de os eventos serem aqui no Brasil pode ajudar a fazer com que o Brasil tenha melhores condições para as crianças, mais saudáveis, talvez, mais incluídas? Quer dizer, de que maneira o esporte pode ajudar, direta ou indiretamente, o trabalho do UNICEF e fazer com que a gente tenha uma sociedade mais bacana? A gente já tem no Brasil, as crianças adoram esporte, né? Somos apaixonados por vários esportes, né? Não somente pelo futebol. Mas a expectativa dos jovens que nos encontramos no meeting estou misturando inglês e português aqui, do UNICEF no ano passado, em setembro, eu não vou falar por mim. 200 e poucos jovens se reuniram e eles escolheram questões, falaram sobre o legado que a Copa e os Jogos Olímpicos vão deixar para nós e deixaram alguns recados. E são os mesmos que eu acredito. Nós precisamos de esporte educacional. A gente precisa respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já prevê esporte para todas as crianças, o acesso ao esporte, uma coisa que não acontece no Brasil. Então, tem uma meta muito clara para os governantes brasileiros, né, para os ministros e tudo, colocarem na escola o acesso ao esporte, como o acesso à cultura e à arte, também, que estão no Estatuto da Criança e do Adolescente. E as crianças e adolescentes, na verdade, de vários lugares do Brasil, colocaram que eles não aceitam que os equipamentos que vão ser construídos, os milhões que vão ser gastos com estádios, com ginásios, para a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, que esses equipamentos têm que ser utilizados depois para a população, têm que ficar à disposição da população, têm que serem um estímulo também para o esporte educacional, utilizar esses espaços, né? Não, porque as crianças já são estimuladas ao esporte, eu acho que naturalmente, espontaneamente. Principalmente aqui, em um país tropical, elas jogam, brincam, gostam de se exercitar, né? E isso não acontece no cotidiano da gente. E outra coisa muito séria é as políticas efetivas para que se tenha realmente o esporte
no cotidiano de todas as crianças e adolescentes e de toda a população brasileira. Isso não acontece, isso não é a realidade no Brasil, e nós vamos sediar 2 grandes eventos. Esperamos que o que eles nos tragam de benefícios de turismo, benefícios econômicos e também o pré-sal, realmente nos traga mais estudantes tendo esporte no seu cotidiano. É isso que a gente espera definitivamente e urgentemente no Brasil. We have here 2 questions from the audience. Do you have any specific example on how social media has helped communities in the world? Well, yes. I mean, I have seen communities in which the youth there had been reporting on the conditions in the community. And again, as I said before, and because the reporting is transparent, then it puts great pressure on local governments and even national governments to fix those problems. Here in Rio, I know of cases in which an unsafe bridge had been found and reported on, and almost immediately the local government fixed the bridge. In other areas in a different favela, there was a case in which the trash had accumulated so much on a hillside that there was a threat of a landslide. And when youth then used social media to report on that, then they cleaned up the hillside. I could go on, but I want to emphasize that I think that even though at UNICEF we are using social media in a lot of different ways, through rapid SMS texting, to look at patterns of vaccination coverage, to look at nutrition patterns, et cetera, and through things like U-Report, we are going to be able to identify much better those disadvantaged areas that most need the help so that we can both ourselves and encourage governments to address these hardest to reach areas. I have no doubt that in 3 years or 4 years or 5 years, we will look back on today and say, how could we have been so backwards? Because I know that this is going to keep developing and developing. I think it is going to revolutionize how we do business, and all to the good. And I'm looking forward to seeing in a few years what the new developments are that we will continue to keep incorporating into our work. And the final question here, we're almost running out of time, is if you believe that social media are able to help the world economy and how they could do that. Well, I think it would be the same point again. I think it is not just important but vital that when governments are making decisions about the future of their economies, that they do it not just with graphs and charts and through diplomatic negotiations, but with a view towards what is really going on among people and how they can address those problems of the people in their countries. And the more that local citizens can be communicating what their problems are, including economic problems, the more then that governments will be making decisions based not on theories, but on reality. Because in the end, the reality in these countries is the lives of their citizens. Daniela, a gente está correndo aqui no finalzinho, em menos de 2 minutos. Você gostaria de Vamos ver se eu deixar alguma consigo deixar algumas mensagem? mensagens. Estou aqui como representante dos jovens, dos adolescentes e crianças, com uma responsabilidade muito grande. Então, eu escrevi coisas bem diretas. A infância não espera, a natureza não aguenta mais nossas intervenções violentas. Já mudamos o mundo e é necessário outro tipo de comportamento. O modelo econômico predominante no capitalismo, de acúmulo de riqueza, não funciona. Sabemos como resolver os problemas, mas, para isso, todos os cidadãos e todos os países precisam exigir uma nova ordem mundial. Aí eu falo que a gente precisa não só de tecnologias limpas, mas de ideologias limpas. A gente precisa... E as redes sociais são fundamentais, porque os governos, gente, não têm condição de mudar com tanta rapidez, eles estão muito reféns, são estruturas complexas. As grandes corporações também estão
mandando no mundo, são importantíssimas e têm mais força do que no Rio 92, então cria uma dificuldade maior para as mudanças acontecerem rapidamente. Então, a gente está aqui no Rio+20, todos loucos para vermos esse rascunho zero com atitudes bem mais urgentes para serem tomadas. Não importa se o mundo está mais rico ou mais pobre, porque o mundo já esteve mais rico e mais pobre e as coisas nem sempre mudam para o lado que precisa. Então, a crise não é uma desculpa para não se fazer uma mudança radical e se começar uma economia sustentável, um novo modelo sustentável. Então, eu escrevi que a gente precisa, no Brasil, de escolas que realmente ensinem, para que a gente possa ter pessoas capazes de lutar por si mesmas. Isso é fundamental. Né? E que a gente vai viver nas grandes cidades. Então, a gente também está construindo muito no Brasil. É um momento para a população exigir que essas construções pensem na economia de energia, né? Não somente fazer prédios lindos, mas prédios que economizem energia. A gente está tendo essa oportunidade de crescimento no Brasil. Né? E eu queria deixar aqui uma mensagem, porque eu acho que os jovens esperam de nós coragem. E um senhor que toma conta da floresta na Amazônia, eu estava lá no meu instituto, fiz essa pergunta a ele. O que é que você diria para os líderes mundiais, para todo mundo que produz lixo, inclusive o lixo brasileiro não é reciclado, é um absurdo. Né? Isso não pode continuar acontecendo. Perdemos milhões e sujamos muito o planeta. Né? O que é que você diz para os líderes mundiais? Um senhorzinho que toma conta da floresta voluntariamente. Aí ele disse, que responsabilidade. Ele disse, diga a eles, então, que eles não são melhores que Deus. Né? Só que os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos jovens acham que nós temos muita coragem. E nós somos os seus super-heróis. Eles têm tanta coragem, tanta vitalidade, acreditam, têm tanta fé na gente. A gente não tem o direito de não preparar o futuro para eles. A gente não tem o direito de adiar o cuidado com a natureza imediatamente. A gente não tem o direito de deixar as nossas florestas sendo desmatadas dessa maneira, para se cultivar alimentos, sendo que tantos alimentos são desperdiçados, inclusive no Brasil. Então, assim, há muitas maneiras de cuidar da natureza e se desenvolver. Esse é o nosso desafio. E é um desafio para todos, não só para o Brasil. Porque estamos aqui e temos coragem, sim, porque somos mais jovens. Talvez tenhamos coragem de nos comprometer mais do que os países ricos. Mas os países são chamados ricos e ainda são mais ricos do que nós. Então, que eles se comprometam, porque os jovens precisam da coragem dos governantes e nós precisamos nos mobilizar para que os governantes sintam a pressão. E esse é o caminho, as redes sociais. As redes sociais são um caminho democrático e elas não podem ser controladas por nenhum governo. Assim, elas vão continuar a ser um instrumento de liberdade, como está acontecendo em vários lugares do mundo. Instrumento de democracia e de respeito, não só às crianças, mas às mulheres e a todos que necessitam de cuidado e que estão tendo seus direitos violados. Obrigada e viva o Brasil nesse momento e viva o mundo fazendo as transformações necessárias agora. A gente deve isso. Deve a vida para os nossos filhos e os nossos jovens. Obrigada. I want to thank Daniela for her great heart. I'm sorry that I didn't get a chance to hear her great voice. Sonhar, mais sonho impossível. Thank you. Okay, and I'm back to my iTunes now. And thank you very much. So thank you very, very much to you too, and to everybody that's here and listening and watching us all around the world. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar no inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão,
Não importa saber que isso é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã esse chão que eu beijei for meu leito e perdão. Vou saber se valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Vamos acreditar no impossível, porque é possível. Um beijo.